Então, alguém quer começar falando? Quando pensem na infância de vocês, o que veio à memória? Na minha memória eu só vejo brincar, brincar, brincar. Brincar, brincar e brincar. Exatamente. Eu lembro muito de brincar, mas também lembro muito dos livros. Meus pais liam muitos livros para a gente sempre antes de dormir. Não lembro muito disso. Contação de história. Férias na praia, na época do calor, a gente ia muito no clube, eu lembro disso. Ótimo. O que mais? Eu me lembro, assim, claro que é um período, é uma fase de muita construção, porque eu acho que, assim, a cada fase é uma evolução, a cada ano, né, os anos é uma evolução muito grande. Porque eu percebo assim, por exemplo, eu do 30 para o 31 não evolui tanto, né? Mas de 2 para 3 evolui, de 3 para 4 evolui. Então, eu acho que é um período que eu acho que vai estar até 11, 12 anos, que até 11 anos eu me via brincando também, 12 eu também ainda tinha o espírito, né? Eu acreditei em Papai Noel até 8 anos, né? Então, acho que a gente tem esse... É uma fase que é de evolução muito rápida, sabe? Eu acho que é um período muito assim. A gente aprende demais nessas idades, né? Exatamente. Mas e aí? O que mais? Para mim, é lembrar, né, da mãe da gente contando história, contando os casos delas, o que aconteceu com eles também. Aí vem na memória aquilo tudo, né? O brincar, né? Brincar de esconde-esconde com os pais à noite, lá na roça. E vivenciar isso aí. Isso que eu penso. Alguém quer falar alguma coisa diferente que tenha pensado e que gostaria de compartilhar? Eu, além de brincar, muito braço quebrado também. Faz parte. Eu era muito moleca. Molecagem. Essa palavra é boa para definir infância. Eu era muito moleca. O que mais aí? Quem não falou quer contribuir com alguma coisa? Ninguém pensou em nada diferente disso? Todo Acho mundo que é ingenuidade também, né? A gente não tem tanta... claro que existem crianças má, né? A gente já percebe caráter, assim, na criança, mas eu acho que a maioria, assim, é o vazio ainda... E também, ao mesmo tempo, é uma fase que você tem... A sua cachola ainda tem muito HD, tem muito espaço e de muita referência, né? Que aí é referência dos coleguinhas, é referência da família, é referência do mundo externo, do ambiente que ela vive. Então, acho que é uma fase que você recebe muita referência, né? E vai construindo lá na frente que você processa. Né? E o que essa discussão aqui sobre infância tem a ver com as práticas de alfabetização e letramento? O que isso tem a ver? Por que será que eu quis trazer essas memórias aí da infância para a gente pensar nas práticas de alfabetização e letramento? Tem tudo, porque aí tem que haver a parceria tanto da família quanto da escola, né? Tem que haver um conjunto nisso aí, é onde vai haver a estimulação. Por exemplo, eu fui estimulada a leitura dentro do meu lar, na escola, né? Tem essa parceria. Isso aí vai acarretar futuramente. Vão ficar marcados, né? Através da infância. Né? Sim, a adolescência da família tem muito a ver, né? Tem tudo a ver. Um ambiente familiar, digamos, onde a criança presenciou em questão de estimular, né, em querer buscar novos horizontes, né? Isso aí vai ajudar futuramente. Uhum. Bem, eu penso sim.
O que mais que essa... Ai, gente, desculpa, tá passando o carro aqui. O que mais que essa infância tem aí relação, essa memória da infância tem relação com a nossa discussão de prática de alfabetização e letramento? Ô, professora, sabe o que eu percebo? Que desde a infância, mesmo não estando numa escola, a gente já começa a ser alfabetizado e letrado. Porque, querendo ou não, em diversos lugares que a gente já tem textos, não só escritos, mas em imagens, visuais. Por exemplo, vou dar um exemplo bobo, muito bobo mesmo. Mas, por exemplo, na minha infância, eu não brinquei muito, né? Mas, enfim. Mas, por exemplo, eu andava muito descalço. E pisava muito na terra. Hoje em dia, tem alguns estudos que falam que isso faz os nossos anticorpos ficarem mais resistentes. E foi um aprendizado que eu comecei a linkar lá adiante para ter ele agora. Então, algumas coisas vão sendo associadas, por exemplo, a questão do letramento mesmo. A gente vai descobrindo algumas coisas na infância que a gente só sintetiza com a escrita quando a gente entra na escola, é claro. Mas algum conceito prévio a gente já tem. O conceito prévio, que eles falam que a gente tem que considerar da criança, a criança que entra a primeira vez na escola. Quando eles falam assim, não, mas precisa considerar os conhecimentos prévios da criança. O que são esses conhecimentos prévios? É a infância da criança. É aquilo que ela já passou, mesmo sem saber ler, sem saber escrever, assim, sabe? E outra coisa também, Gabi, que eu quero trazer assim, muito fortemente na nossa conversa de hoje, é a contextualização. Então, olha só, Paulo Freire já falava que o conhecimento, ele primeiro passa pelo coração. Então, a gente tem que envolver a criança de tal forma, inclusive o emocional dela, para que esse processo de alfabetização e letramento seja, de fato, algo prazeroso e interessante. Por isso que a gente sempre fala para trazer músicas, parlendas, coisas que têm a ver com o dia a dia da criança, para não se tornar uma coisa assim enfadonha e desinteressante para ela. Porque pensa, se logo nesse primeiro contato que ela está tendo com a leitura e com a escrita for algo maçante e desinteressante para ela, qual vai ser o futuro escolar dessa criança? Né? Será que ela vai ter interesse lá na frente? Então, o professor ele tem que tomar muito cuidado logo nesses primeiros anos aí da educação infantil, primeiro ano do ensino fundamental, para despertar de uma forma gostosa essa questão da leitura e da escrita, e não ser uma fazeção de atividades. Né? Então, por isso que eu quis trazer essas memórias da infância. Então, o que a gente lembra da nossa infância? De brincar, contação de história. Em nenhum momento a gente fala, eu lembro daquele tanto de exercício chato que a professora ficava passando. Isso a gente até pode lembrar, mas a gente lembra de uma forma negativa e não de uma forma positiva, como é para ser a escola, o ensino, a aprendizagem. Né? Então, quando nós, enquanto professores alfabetizadores, a gente tem que ter clareza disso. Como que eu vou envolver o meu aluno para que o processo de alfabetização e letramento seja, de fato, algo significativo para ele? Né? E não simplesmente mais uma obrigação, até mesmo que a criança pequena não tem que ter obrigação. Criança pequena tem que se divertir, tem que brincar, igual a Ana Luísa falou, a Marilda falou, a Raquel, é brincar. A criança tem que brincar. Então, como que eu vou fazer isso para que seja uma brincadeira para a criança? Né? Então, a gente precisa ter clareza nisso. Oi, é Luana? É, Ludmila. Oi, Ludmila. É por isso que eu achei tão interessante aquela aula que a gente teve da professora sobre a teoria de Waldorf, porque Maria, assim, uma coisa que ela falou muito interessante que eu gostei foi justamente o que você falou. É uma coisa assim, que a criança teve o seu tempo, ela teve o tempo de brincar, teve o tempo de ser alfabetizada, para lá na frente, na hora que ela precisar de ter essa lembrança, para se apoiar nisso, ela vai naturalmente, é uma coisa que vai ficar marcada, que ela vai conseguir lembrar, né, para dar embasamento no conhecimento dela. Então, é uma coisa que realmente fica marcada, né? Sim, exatamente. Então, são as bases que a gente está construindo. Veja bem a nossa responsabilidade, né, dos professores, principalmente aí, igual na pedagogia Waldorf, chama de primeiro setênio. Então, professor de 0 a 7 anos, gente, tem um papel fundamental na vida do sujeito. Então, a gente tem que ter clareza disso para quando chegar lá na sala de aula,
a gente saber o que nós estamos fazendo, né? Não preocupar, assim, com o conteúdo, digamos assim, mas preocupar realmente com aquela vida que está em formação. Vida emocional, né? E assim, eu acho engraçado, porque, tipo assim, várias coisas que eu mesma tive que aprender, igual essa matéria que você está dando pra gente mesmo, tem coisa que você fala que eu sei que eu estudei, mas que não foi significativo para mim, porque é como se eu estivesse aprendendo tudo de novo. Então, assim, tem que realmente ser significativo para a criança, né? Exatamente. Tem que ter, e quando a gente pensa aí na questão das emoções também, é interessante quando nós formos propor atividade, as atividades que exploram o corpo como um todo, principalmente os 5 sentidos, elas ficam muito mais marcadas para a criança. Igual, por exemplo, quando eu dou uma atividade de psicomotricidade, é interessante que a criança realize ela descalça, para ter ali o contato direto realmente com as texturas, com o chão, com o frio, com o quente, com o que incomoda. Então, nós, professores alfabetizados, a gente tem que pensar em atividades para trabalhar esse corpinho todo, não só a mente, preocupar aí realmente em desenvolver a leitura e a escrita, até mesmo que a leitura e a escrita vai ser uma consequência de um trabalho que eu fizer com o corpinho todo da criança, né? E pensando ainda nesse conhecimento passando pelo coração, que é muito importante, tá bom? Antônio, quer falar alguma coisa? Tá com a mão levantada? Sim, eu queria falar porque a minha época foi uma época talvez muito bem diferente, né? A mesma época da Marilda, né? Um pouquinho mais tarde, né? Porque, pelo que eu vejo... Tá, foi só um ano a mais, pelo amor de Deus. Vou fazer 59. Então, é isso. Mas, assim, porque a nossa época, eu, por exemplo, na minha época, os pais trabalhavam, o pai trabalhava, a mãe ficava em casa cuidando das crianças. Em casa eram 8 pessoas, né? Então, a mãe não tinha tempo nenhum de cuidar, de ensinar pra gente, ou de fazer qualquer coisa com a gente. Eles confiavam muito nos professores, né? Pelo menos assim, na minha época era assim. E eu sou da época que o professor entrava em sala, nós levantávamos, né? Então, é uma época totalmente diferente de muitas pessoas aí. Esse estudo, para mim, é recente, não é, professor? Pelo que eu estudei, é recente. Tem 20 anos que esse tipo de trabalho assim, que a criança poder desenvolver através da brincadeira e fazer isso é recente, não? E na nossa época não tinha essa, não. A proposta do construtivismo é recente, mas a pedagogia Waldorf, a Maria Lúcia falou até o ano, acho que já tem aproximadamente uns 100 anos. Vou até olhar aqui no Google direitinho. A pedagogia Waldorf, ela é relativamente, assim, né? Se a gente for pensar 100 anos, não é muito antigo assim, né? Mas não é tão recente. Agora, a proposta, assim, do construtivismo, da psicogênese da leitura e da escrita, do tempo da criança, de passar por fases, isso sim é mais recente. Igual eu queria até comentar com vocês, Magda Soares, que é uma das autoras que cita o tempo inteiro em nossas leituras, né? Que a gente faz aí sobre alfabetização e letramento. Magda Soares, ela é uma professora da UFMG, não sei se vocês sabem disso. Então, ela é uma autora brasileira. Então, a gente tem que aproveitar também e aproveitar esses autores que nós temos aqui no Brasil. E pensa, inclusive, hoje eu vou trazer aqui vários vídeos que é da própria Magda Soares falando desse processo de alfabetização e letramento, mais especificamente sobre os níveis de escrita e como intervir nele. Então, Magda Soares é uma autora brasileira. Né? Não tem muita relação com o que o Antônio falou, não, mas como a gente foi falando de teorias mais recentes, está um pouco relacionado. Carla. Sim. Eu fui criada, meus pais tinham o mesmo nível de escolaridade, 4º ano, colégio antigo, né? 4º ano primário. Porém, eles eram de mundos totalmente diferentes. Meu pai era totalmente básico, né? Se aprendeu a ler, tá bom. E a minha mãe tinha sonhos para gente, entendeu? Minha mãe foi criada de outra forma, ela não teve mesmo condições, era muita dificuldade. Ela ficou órfã cedo, teve que ajudar a minha avó. Mas a minha mãe, ela puxava a leitura. Nós fomos para a escola sabendo ler, porque ela ensinava. Meu pai achava aquilo besteira,
sabe, assim, os mundos diferentes, mas eu lembro muito bem da minha mãe ensinando a gente a ler, fazendo os para casa com a gente. Eu lembro disso. Meu pai nunca vi isso, nunca vi isso. Meu pai, o negócio era trabalho, tinha que trabalhar. Mas a minha mãe, ela ensinava as brincadeiras todas que eu sei, minha mãe que ensinou. Olha só que legal, né? Nós éramos 8 filhos, entendeu? 4 mulheres e 4 homens. Minha mãe, ela ralava muito, trabalhava muito, porque ela lavava roupa para fora para poder comprar um material decente para a gente, que meu pai comprava aquele caderno mais fininho que existia na papelaria. Minha mãe não admitia a gente para a escola com um caderno daquele. Então, ela não podia sair para trabalhar, ela lavava roupa para fora, tomava conta de filhos, de sobrinhos, para poder ela comprar o nosso material de escola decente para a gente ir para a escola. Então, o mesmo grau de instrução, os dois. Estudaram o mesmo tanto de tempo, mas, porém, cabeças totalmente diferentes. Você vê minha mãe, a escrita da minha mãe é maravilhosa, entendeu? Ela escreve, ela tem um português, assim, às vezes a gente até perde para ela. Boa de geografia, ela disse que ela se formasse, seria professora de geografia, matemática, ninguém engana ela. Agora já está com 84 anos, mas a cabeça é super legal. Meu pai totalmente esquecido, porque nunca exercitou a mente. Ficou firme na profissão dele, um bom profissional mesmo, mas só naquilo. E minha mãe sempre lendo, sempre buscando, mesmo as dificuldades. Então a gente vê que não é a escolaridade, os mundos às vezes são diferentes, né? E proporciona condições ou não, né? Exatamente, é complexo, né? Complexo, pois é. É muito complexo. Então, gente, alguém quer complementar com alguma ideia mais da infância ou a gente pode prosseguir na nossa conversa? Bem, então, pelo que eu coloquei aqui, que eu planejei hoje, uma das propostas é a gente assistir os vídeos que os meus alunos me enviaram. Que a proposta da atividade interdisciplinar era exatamente eu pedir para que os meus estudantes, né, as minhas crianças do primeiro ano do ensino fundamental, desenvolvessem as propostas que vocês apresentaram na aula passada. Então, o que acontece? Apenas uma criança me deu retorno, né? É assim. Mas pelo menos uma deu, né? Imagina se nenhuma tivesse mandado o vídeo. E o retorno dela acho que já foi bem interessante, dá para a gente conversar aqui. Então, vou compartilhar com vocês o link do vídeo, do primeiro vídeo dela. A gente assiste, conversa, depois assiste o outro e conversa, tá bom? Sobre o que vocês acharam, a forma como a mãe fez com a criança, enfim. Vou compartilhar o link com vocês, tá? Só um minutinho. Lá no grupo que a senhora vai compartilhar? Isso. Vou colocar lá no... Ai, ai. Aí eu chamei de proposta interdisciplinar 1. Só um minutinho, meu computador tinha fechado tudo. Então tem que abrir tudo de novo. Até o WhatsApp, um instante. Esse primeiro vídeo da criança, ele é bem curtinho, então rapidinho a gente assiste, tá? Um minutinho para a gente assistir, já compartilhei lá.
Prontinho? O que vocês acharam? Eu gostei da forma como foi que a mãe lá fez, eu gostei. Não tem muito comentário, eu acho que... E a forma como a criança pensou? É igual a gente usava antigamente, que a gente tinha que contar nos dedinhos, não? Antigamente, será? Hoje conta nos dedinhos? Com certeza. Inclusive, na minha pesquisa, eu constatei isso, que as crianças usam o dedo o tempo inteiro para fazer contas. Né? Verdade. A minha menina, que o tempo todo ela usa o dedo. Que bom, e que use mesmo, né? Que é algo que a gente está o tempo inteiro ali, literalmente em mãos. Alguém quer comentar? Talvez a criança poderia ter feito de outra forma. A Marilda, vocês, não sei se todos tiveram contato, mas a Marilda tinha feito a atividade impressa, com círculos. E ali, no caso, a mãe desenhou no chão. Né? Vocês viram que a criança está ali totalmente à vontade, né? No chão, fez o círculo no chão. Então, olha como a mãe também conduziu de uma outra forma. Porque poderia estar sentado numa mesinha, fechado dentro da sala, né? Mas não, a mãe quis fazer uma coisa ao ar livre, desenhar no chão. Vocês viram que a mãe simplesmente leu a pergunta, né? Ficou bem descontraído, né? Exatamente. Alguém Professora. Quem está falando? Gabi? Eu terminei de ver que agora eu ia fazer essa mesma observação que você fez. É engraçado que como não se fala metodologia, ou se fala método, como o método que vocês lidam com ele na escola, ele reflete nos pais. Porque eu lembro dessa atividade apresentada na semana passada no papel impresso, mas a mãe, eu acho que ela deve ter linkado alguma coisa com a proposta adotada pela escola, ela trouxe isso para a realidade da criança de uma forma diferente, o que a gente podia ter feito também. Vocês viram Nossa, achei isso muito interessante. Até o vídeo da Marilda foi ela na mesinha, né? Fazendo lá a atividade, colocando no papel. Então, é verdade. Alguém quer comentar algo mais? Ou a gente já pode ir para o outro vídeo? Então, vou compartilhar com vocês o segundo vídeo. Ele também é bem curtinho, dá para ver bem rápido. Já coloquei lá, tá bom? Então, comentários sobre o segundo? Tá ficando craque nos grãozinhos de feijão. Né? Tá, não tá? A craque Não, eu percebo até uma certa agilidade, né? Até, ela conta 1 a 1, mas tem mais ágil ali, né? Bem dinâmica. Isso, é a Ana Luísa? Isso. Ah, sim. Estou pensando aqui como é que eu faria isso com a turma de 40 alunos.
30 alunos no chão, assim, é uma coisa meio complicada, né? E aí, Antônio, como que você faria com uma turma de 30 alunos? Ficaria complicado, porque eu, no estágio, eu sei que é a turma de 20 alunos e cada um... Então, estou imaginando a turma que eu tive estágio, estou imaginando essa turma fazendo. Ainda mais com duas crianças especiais ainda, então eu imagino como que eu faria um negócio desse. Eu, sinceramente, agora... Eu estou pensando assim, não vai ser fácil, não é fácil fazer. É por isso que os professores têm preguiça de fazer esse tipo de coisa. Antônio, Eu acho que mas você pode separar os grupos com aqueles alunos que têm mais dificuldade com os alunos que têm mais facilidade, e aí você editando a atividade e eles fazendo. Tem que conhecer bem a turma, né, gente? Porque não é uma situação seguinte. Nós colocamos aqui no pé no chão. Essas coisas, essas práticas que a gente está bolando, tudo a gente está fazendo, na prática, o professor vê dificuldade, normalmente, estou falando não de escola, normalmente de escola particular, mas escola pública. O cara desanima, a pessoa desanima, não vai dar muito trabalho isso aí, vou fazer normal mesmo. Eu estou colocando na realidade, gente. Agora, se nós, como pedagogos, nós temos que tentar mudar isso, é um desafio, né? Se a gente for para o lado da facilidade, realmente a gente não faz nada disso. Se for para o lado da facilidade, é muito mais fácil você ir no Google, colocar lá como trabalhar matemática com o primeiro ano, baixar um tanto de atividade, imprimir e dar para os meninos ficarem sentadinhos na mesa fazendo. Mas se a gente for pensar em o que vai ser significativo para a criança e o que de fato eu estou fazendo tendo uma linguagem infantil para alcançá-la, a gente precisa desconstruir um pouco essas coisas, né? Então, tentando responder a pergunta do Antônio, como que a gente pode fazer com uma turma aí de 20 alunos? A Raquel já começou. A gente pode, por exemplo, juntar, fazer uma dupla, uma criança que tem um pouco mais de facilidade com uma que tem um pouco mais de dificuldade. Qual outra sugestão? Eu acho que trabalhar essa questão daqueles grupos diversificados, por exemplo, ou você junta um grupo aqui e trabalha aquela atividade, depois junta um grupo lá e assim vai indo. Essa coisa de separar grupos também, eu acho que dá para fazer. É mais trabalhoso, o processo às vezes seja um pouco mais lento, mas às vezes é mais significativo, pensando por esse lado. Vocês acham que as crianças vão ficar todas quietinhas? Não. Nunca. Não vão. Então, primeira situação que a gente precisa desconstruir. A criança não necessariamente ela tem que estar quietinha para ela estar aprendendo. É lógico que a criança atrapalhando o colega, correndo, pulando, numa atividade dessa, por exemplo, realmente é um pouco complexo. Então, primeira coisa, tem que ter o combinado com a turma. E uma coisa, Antônio, que eu já observei, o professor ele tem que insistir naquilo que ele acredita. Então, não é fácil você desenvolver com uma turma que não tem o hábito de jogar, a habilidade de jogar. Porque para você desenvolver, por exemplo, um jogo com a turma, não é simplesmente você chegar lá e dar um jogo, não. Tem toda uma estratégia por trás disso. Então, tem que ser com a insistência, com os combinados, que você vai conseguindo conquistar aquela turma. Volto lá no meu exemplo da pesquisa, quando eu desenvolvi, contei para vocês que a professora falou que não tinha como eu continuar minha pesquisa e tudo mais. E eu percebi que a turma dela era uma turma que não tinha prática nenhuma com o jogo. Então, eu demoraria muito mais tempo para desenvolver, alcançar os meus objetivos com a turma daquela professora que não tinha prática nenhuma com os jogos, do que com a minha turma que já tinha essa prática. Mas para a gente desenvolver isso nos estudantes, a gente tem que praticar com eles. Eles não nascerão sabendo, Por exemplo, essa questão da autonomia, do sentar em roda, esperar ver, saber escutar. Tudo isso é trabalhado e desenvolvido, essas habilidades. Então, se a gente também não proporciona esses momentos para os estudantes, como que eles vão desenvolver? Sem nunca ter. Então, tem que acontecer para desenvolver. Conseguiu entender, Antônio? Professor, eu consegui entender. É uma questão realmente de a pessoa acreditar naquilo que está fazendo, né?
Essa Exatamente. professora que você citou, por exemplo, a gente percebeu claramente que essa professora não está nem aí. Parece que ela dá matéria, o que dá matéria, não está preocupada em trabalhar isso nos alunos dela, né? Infelizmente. Né? E há muitos professores assim hoje, né? Que nós vemos aí, infelizmente. Ou realmente não sabe fazer diferente, né? Tem gente que realmente não sabe fazer. Por isso que a gente está aqui conversando para a gente desconstruir algumas ideias que a gente já tenha, né? Carla, eu posso falar? Pode. Eu nunca trabalhei com ensino fundamental, eu sempre trabalhei com a educação infantil. Mas eu tinha muito hábito de trabalhar com todos em círculo. A maior parte das minhas atividades eu fazia porque todos participavam. Era para reconhecer número, para reconhecer nomes próprios, ou quantidade, qualquer tipo de atividade, a maioria, eu sentava e eu ficava de frente para eles, e assim, no mesmo nível deles, eu acho que a gente conseguia ficar no mesmo nível deles, de altura, visão igual. Eu acho que isso facilita muito o trabalho. Então, roda é outra estratégia interessante, né? Isso eu fui muito bem sucedida, porque eles aprendiam bem e nenhum deles ficava assim de fora, sabe? Nenhum dia eu tinha um trato com eles, olha, se tudo terminar cedo, a gente vai, coisas que eu sabia que eles gostavam muito. Não, mas se ninguém se comportar, não vai ter como. Aí eu chorava, eu aprontava dentro da sala de aula, eu aprontava. Tem os combinados, né, que são importantes. Os combinados. Então, eu acho que eles aprendem muito mais quando eles veem a gente assim, na mesma estatura deles, eles acham que a gente se igualando, quase se igualando a eles, em tamanho, em fala, não é falar errado, sabe? Eles se sentem assim tão íntimos e se soltam. E eu pelo menos, eu fui muito bem sucedida na educação infantil. A minha turma passava para o primeiro período bem adiantado. E era eu que falava, todo mundo falava, até hoje, quando eu vou lá na escolinha. Fui muito bem sucedida, porque assim, eu buscava um jeito de que a atenção deles ficasse em mim, de forma agradável. Então, eu andava pela escola, era fazendo fila, contando os números, marchando. Cada dia eu criava uma situação. Era por algumas que não têm essa aptidão, já é muito animada. Não dá para mim isso, não. Para lá, cada um com seu cada um. Eu queria ver o meu trabalho feito. Pode ser uma estratégia, né? O professor, primeiro de tudo, tem que querer. Não é? Pois Carla. Então, oi? Outra coisa que eu acho interessante também é aquela questão de tentar puxar atividade, tipo assim, tentar iniciar com coisas do interesse do aluno. Na escola que eu estava estagiando, eu tô com o maternalzinho 2. E aí a professora, ela fez o seguinte, no início era muito difícil para ela organizar eles em rodinha. Eles, tipo assim, é muito difícil porque o tempo todo eles querem brincar, querem mexer. Aí o que ela fez? Ela veio e colou no chão, fazendo uma rodinha, adesivos com heróis, com princesa, essas coisas. Aí, na hora de ler a historinha, ela falava, gente, qual adesivo vocês vão escolher para sentar? Aí as criancinhas corriam todas para escolher, sabe, o adesivo. Então, assim, é coisa que partem do interesse deles. Eu acho que é uma tática também para você iniciar um jogo, ver qual jogo que eles gostam e assim, e sendo moderando, sabe, e mudando. Eu acho que é uma tática boa também. Sim, é usar de estratégias, né, gente? Eu brinco que a gente tem que pensar igual as crianças para a gente conseguir conquistá-los. E, gente, conquistar uma criança, às vezes a gente fica assim preocupado, mas é tão simples. Vou relatar aqui para vocês sexta-feira, né? Que passou agora, dia 20, né? Não sei. A gente entregou para as famílias um kit que a gente chamou de kit natureza, aqui no Verde Vida. Vocês não têm noção dos vídeos e das fotos que os pais têm me enviado. Nesse kit tinha folha, tinha pedacinhos de madeira, galhos, gravetinhos, tinha pedra,
argila, então, urucum. Então, são assim, elementos da natureza, vocês têm que ver a alegria das crianças ao receber essas coisas. Então, eu fiquei impressionado como que a gente não precisa, assim, de muito para as crianças ficarem felizes e desenvolver aquilo que elas precisam desenvolver. Então, assim, coisas simples que a gente, assim, catou, né, da natureza mesmo, folhas e tal, e enviamos para as famílias. Como que as crianças ficaram satisfeitas em receber isso? Então, agora eu vou compartilhar aqui com vocês o último vídeo que a mãe me mandou, que é fazendo a cruzadinha. Já até coloquei lá no grupo. Ele é um pouquinho maior, vou dar aí alguns minutinhos para a gente assistir, tá bom? Prontinho? Prontinho. Então, o que vocês acharam da criança fazendo a cruzadinha? Quantos anos essa criança tem? 6. 6 anos? 6 anos. Aí vem a pergunta, será que ela talvez de ensino público? Porque eu vejo que ela é bem esperta, né? Bem... que ela pega bem, né? Eu estou baseando para escola pública, professor, porque é o que eu entendo que eu acho ela muito evoluída por 6 anos, para uma escola pública está bem evoluída, não? Na verdade, essa criança, o nome dela é Liz. Ela, inclusive, é um pouco mais, digamos assim, espertas que as outras crianças, sabe? Ela, inclusive, ela lê desde o ano passado, desde quando ela estava no 2º período, mas eu acredito que as outras crianças da turma também teriam condições de resolver o que ela estava resolvendo. Só uma questão assim de nomenclatura, né? Igual antecessor, sucessor
isso era algo assim que eu não tinha o costume de falar com eles. Simplesmente, qual número vem antes do número tal? Então, falava mais assim de uma forma descontraída, não necessariamente falando de antecessor e sucessor. Mas isso é só uma questão de nomenclatura e você viu, né? Num minuto ela entendeu e já respondeu. E ela perguntou, que isso? Que isso, a cara dela foi a melhor, né? Eu ri também na hora que ela falou. Bonitinho, né? Mas, professor, ela tem um estímulo da família, né? Pelo que eu estou vendo também no vídeo. Parece que os pais contribuem muito nessa questão aí do ensino dela. Sim, também acho, né? Os pais incentivam, né? De uma certa forma, o incentivo dos pais ajuda muito no desenvolvimento do estudante, de forma geral. O que mais que vocês perceberam? Ou professor, ela está de 6 anos na escola pública, não? Tem sim, tem muita criança nessa idade que já consegue ler sim na escola pública. Depende o que falou aí antes, um estímulo da família, né? Também, né? São muitos fatores, né? Não é só a família. Muitos fatores. E a escola sozinha, ainda mais nessa época agora, por exemplo, agora de pandemia. Então, por exemplo, eu tenho 2 netos com 6 anos, cada um no primeiro ano. Eles estão em casa, com isso aprenderam ali disparado, estão lendo assim, porque a mãe está... Um é minha nora, né, que é filho do meu filho, e o outro é filho da minha filha. Uhum. Estão lendo, eu fiquei até boba de ver. Que bom, né? Que bom, e é escola pública, não é particular. Uhum. Escola pública. É interessante, o papel da família também é importante, né? Estuda, pois é. Acho que a Gabi ia falar alguma coisa também. Ô, professora, eu ia fazer uma pontuação que talvez, não sei se todo mundo vai entender, mas tudo bem. Tinha algumas cartinhas que tinham algumas imagens, e eu percebi que a segunda cartinha que tinha imagem, ela conseguiu resolver mais rápido. Porque eu estava pensando muito nisso na hora que a gente estava elaborando, como que o visual da criança, às vezes ele funciona mais rápido do que aquela questão, por exemplo, que no outro ela teve que pensar, tinha alguns conceitos que ela não sabia e tal. A gente pensou um pouco nesse visual da criança. E quando ela viu a cartinha, ela pensou, ela contou na cabeça e não falou, mas ela depois respondeu muito rápido, 9. Porque ela viu que a estrela estava no lugar do 9. Tinha um desenho assim lá na cartinha. Então a história da estrela disfarçada, do 9 disfarçada era isso. Ela tinha uma sequência e tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, uma estrela e o número 10. A pergunta a ela era: qual número está disfarçado disso? Eu sou um número. Quem sou? Qual número está disfarçado de estrela? Eu não tinha observado isso nas cartinhas. Aí eu peguei, será que ela sabe o que é consoante, o que é vogal? Eu pensei nisso. Mas aí depois, assim, aí ela leu, ela tem 2 consoantes no jeitinho dela, mas ela leu. Meu nome é composto por 2 consoantes e 2 vogais. Qual número sou? Qual número sou? Aí ela olhou para a cartinha de novo, olhou para o desenho e respondeu 9. Então foi uma coisa para outra, entendeu? Tá pensando. Talvez reforçou o que ela já estava pensando também, né? Sim, sim. Uma informação reforçou a outra. E querendo ou não, ela aprende dos 2 lados, porque ela pensa assim, tá, é o número 9. Tá, então o número 9 tem 2 vogais e 2 consoantes. Sabe, é uma coisa assim que vai refletindo. Sim, verdade. Alguém quer completar alguma coisa sobre a atividade da cruzadinha? Então, vamos continuar. Agora, a gente vai fechar, então, essa questão das atividades, da proposta interdisciplinar. Alguém quer comentar alguma coisa geral sobre a proposta? Ou a gente já pode ir para a intervenção dos níveis de escrita? Podemos continuar, então? Só um minutinho. Então, para mim, podemos. Então, ó, só um minuto.
Então, agora a gente vai conversar aqui sobre como intervir em cada nível nesse processo aí de aquisição da escrita. Então, vamos lá. O primeiro nível, igual a gente já estudou anteriormente, é o nível pré-silábico. Quem se lembra aí da principal característica do nível pré-silábico? Garatuja? Pode ser garatuja. Garatuja, a criança está no nível mais avançado ou mais atrasado, Antônio? Mais atrasado, hein? Começando ainda. Começando. Exatamente. Bem no início. O que mais que você se lembra aí do nível pré-silábico? Ô, professora, Desenho eu no me lugar das lembro... letras. Desculpa, Gabi. Ah, não, pode falar. Não, então, é o desenho no lugar das letras, não? Pode, a criança pensa que o desenho, né, representa a escrita. Exatamente, o que mais? Eu não lembro, professor, que era alguma coisa mais ou menos assim, que ele escrevia, não tinha muita lógica com a escrita. Eu esqueci que pronúncia. É isso mesmo, a escrita não tem uma lógica. É isso mesmo. Então, a gente percebe que nesse nível pré-silábico, a criança ainda não compreende que aquilo que a gente fala é o que a escrita representa. Então, o principal ponto-chave aí do nível pré-silábico, o que é a principal coisa que o professor tem que fazer? Ele tem que fazer com que o estudante comece a perceber que a escrita representa os sons da fala. Então, não necessariamente representa o objeto ou o desenho, ou a escrita tem uma relação direta com o tamanho ou com a forma do objeto. Não, a criança tem que perceber que, de fato, a escrita representa os sons da fala. Mas como que eu vou fazer com que o meu estudante entenda que a escrita representa os sons da fala? Como que eu vou fazer isso? Pelo que vocês leram lá, pelo que vocês têm visto em nossas aulas, como que eu faço o estudante perceber que a escrita representa os sons da fala? Então, gente, isso foi uma pergunta. Ô, professor, por exemplo, quando você conta uma história para eles e trabalha aquela questão assim, e você trabalha com eles, tipo a interpretação da história, de certa forma, quando você conta a história, ele vai mostrando também as figuras, o que está escrito. Então, acho que a gente já começa a associar que a escrita é escrita com letras e que tem um som, porque eu estou lendo a partir disso. Não sei, talvez alguma coisa por isso. Sim. Tem até algumas vertentes, já ouvi falar, que defendem a ideia de, enquanto você está contando a história para as crianças, você vá passando o dedo nas letras, exatamente onde você está lendo, para acontecer isso que você está falando, Gabi, para a criança ver que você lê as letras e que a figura está ilustrando a história, mas não necessariamente a figura é a história. A história é o que a professora está lendo. Então, tem algumas pessoas que defendem essa ideia. Enquanto você conta a história, você passa o dedo para a criança perceber que você está lendo o que está escrito. Então, essa é uma ideia também. Mas, assim, eu, Carla, acho que às vezes a gente sempre ficar contando a história dessa forma fica um pouco, assim, cansativo, sabe? Tanto para a criança quanto para o professor, porque também não é uma posição muito interessante. Às vezes, seu braço fica tampando a imagem. Então, né? De vez em quando eu posso usar dessa estratégia sim, mas eu particularmente não faço assim sempre, por causa disso. Mas é uma estratégia. O que mais? O que mais que a gente pode fazer com as crianças que estão no pré-silábico para elas avançarem para o silábico? As músicas, não? Por que as músicas? Não sei, acho que as músicas, elas vão remetendo, assim, as palavrinhas, quando você canta mais devagarzinho, acho que elas vão identificando.
Não sei explicar. Trabalhar com o nome da criança, né? Com o nome também. Por que, Marilda, trabalhar com o nome? Porque por exemplo, eu vou da minha experiência. Aquela brincadeira de roda, os nomes ali no meio da roda, e a gente canta, aí a criança vem, pega o seu nome, depois a gente muda, quando vê que ele já assimilou bem o nome dele, começa a pedir que ele pegue o nome do colega, e com isso eles vão pegando intimidade com a escrita, com a leitura, eu acho, com as letras. Eu penso que isso ajuda muito. Sim. E o nome, o que acontece com o nome? O nome são palavras. O nome faz parte de palavras conhecidas pelo estudante. Então, vocês se lembram, quando eu vou fazer uma intervenção com a criança, que eu falo, por exemplo, ela está lá no nível pré-silábico que vai escrever a palavra cavalo. Aí ela vai e põe qualquer letra que não tem nada a ver com o K de cavalo. Aí o que eu faço? Débora, vamos pensar aqui. Cavalo, olha, o primeiro pedacinho é igual o nome de quem? É igual o nome da Carla. Então, ó, K começa com T, por exemplo. Vamos supor, a criança pôs T. K tem som de T. Olha só, como que é o K mesmo? Então, é interessante a gente trabalhar com essas palavras conhecidas para a criança ter referência de palavras, para quando você for levá-la à reflexão, ela compreender do que você está falando. Porque como que eu vou refletir com a criança de uma coisa que ela nem conhece? Então, ela tem que ter o conhecimento de alguma coisa para levá-la à reflexão. Então, olha aí, interessante isso que a Marilda falou. Primeiro ponto, trabalhar, então, com palavras conhecidas, nomes, rótulos, né? Porque, às vezes, nem os nomes da turma não vão abarcar tudo que a gente precisa. Então, às vezes, a gente pode recorrer aos rótulos também. Eu trabalhei muito com... Raquel falou sobre o trabalho com música. Por que o trabalho com música é legal? Quem quer falar um pouquinho sobre isso? Não só com música, como poema, parlenda. Por quê? Porque são sons que eles estão acostumados a ouvir, né? E aí, trabalhar esses sons e identificar eles com outros nomes, com o nome das pessoas que ele conhece, as palavras, pedacinho de nome de colega, mais com a parlenda, com a musiquinha. Eu acho que misturando, a criança vai pegando mais intimidade, né? Sim, mas o interessante também, Marilda, é porque esses textos são fáceis de serem aprendidos e decorados. Então, a criança tem aquela música, aquele poema, aquela parlenda gravado na cabeça dele. E quando você escreve aquela parlenda que a criança já conhece, você faz a leitura da parlenda que ela já conhece, ela começa a perceber, vai falar, opa, então o que está escrito ali é essa música, esse poema que eu conheço. Então a criança já começa a fazer uma relação com o texto que ela sabe de cor com as pautas sonoras ali presentes naquele poema ou naquela música. Por isso que é interessante. Então, é muito mais fácil eu trabalhar um poema, uma música no processo de alfabetização do que pegar uma frase aí completamente descontextualizada para eu poder trabalhar com o estudante, porque ele não sabe a frase de cor. E qual que vai ser o intuito também dele aprender uma frase que não tem nada a ver com nada, aprender uma frase de cor? Né? Então, as coisas têm que fazer sentido para o estudante também. Então, qual que é o principal desafio aí do nível pré-silábico? Que a criança entender que a escrita representa os sons da fala. Como fazer isso? Aí o primeiro tópico fala textos que exploram os sons finais e iniciais das palavras. Então, poema e parlenda faz isso muito bem, porque geralmente rima o final. Então, a criança já começa a fazer relação aí dos sons. Outra questão, trabalhar com palavras conhecidas. Por quê? Igual a Marilda falou, para a gente fazer relação, quando a criança estiver ali, por exemplo, com alguma dificuldade para escrever determinada palavra, a gente vai relacionar aquela palavra com uma que ela já conheça, para levá-la à reflexão. Começar também a introduzir o conceito de pedacinhos, que a princípio a gente fala com a criança, João, vamos dividir a palavra cavalo em pedacinhos. Quantos pedacinhos tem a palavra cavalo? Quantas sílabas tem a palavra cavalo?
Então, a gente pode usar como estratégia bater palmas, por exemplo. Então, cavalo. Quantas vezes eu bati palmas para cada vez que eu falei a palavra, João? Aí o João provavelmente vai falar, bateu 3 palmas. No vídeo que a gente vai assistir agora, vocês vão ver que a estratégia que a professora usa é bem interessante também. Até Agora, então, o método Waldorf, eu acho que é interessante nesse caso também, né? Porque conta história, esconde uma palavra, encontrar a palavra. Sim, eu achei assim bem complexo. Eu, Carla, teria um pouco de dificuldade, porque primeiro tem uma questão toda artística, né? Eu não desenho bem, então coitada de mim ter que fazer isso. Então, mas é uma possibilidade também, igual a Maria Lúcia apresentou. Só que a pedagogia Waldorf, você viu lá, são 4, 5 anos de formação. Então, para eu assim conseguir dar uma aula, igual a Maria Lúcia falou, eu levaria aí 4, 5 anos para poder aprender realmente o funcionamento dessa pedagogia, entendeu? Ela na prática é boa, mas aprender a teoria dela, só depois que você estiver muito bem por dentro. Mas é linda, né? Mas é muito. Eu fiquei apaixonado com esse conhecimento. Eu falo que é quase uma mágica, né? Uma coisa assim, de outro mundo. É maravilhoso. O professor ele tem que ter muito conhecimento, viu? Não é uma pedagogia fácil, tem um tanto de questões que você aprende sobre desenvolvimento humano. Para vocês terem ideia, envolve até médicos para trazer conhecimento, determinados conhecimentos para os professores, entendeu? Então, é literalmente uma pedagogia assim, global. É médico, astrólogos, envolve várias áreas do conhecimento. Não é uma coisa fácil realmente de se aprender. Então, tem hora que eu nem me atrevo a falar muita coisa, porque eu posso acabar falando besteira. Bom. Mas aí uma forma também que eu achei interessante, que vocês vão ver no vídeo, a estratégia que eu até então usava é de bater palmas para cada pedacinho. Então, eu falo, turma, quantos pedacinhos tem o nome do Francisco? Vamos ver? Ainda fazia assim com o dedinho. Francisco. Tem 3 pedacinhos no nome do Francisco. Vamos ver o nome da Carla? Quantos pedacinhos tem? Carla. O nome da Carla tem 2 pedacinhos. Então, a gente vai fazendo essas reflexões para a criança começar a perceber que o que a gente fala tem relação com a escrita. E é isso que a gente vai ver ali no vídeo também. Vou trazer aí para vocês, vou compartilhar, é um vídeo, volto a falar, da Magda Soares, e ela explicando como que é o processo para aquela criança que está no nível pré-silábico. Então, vou dar aqui, acho que é um vídeo de uns 10 minutos, vou dar uns 10 minutinhos aqui para a gente poder assistir. Não, gente. Tá aqui no slide. O slide não está aparecendo. Eu tirei e coloquei lá no grupo, tá bom? Já postei. Aí vamos todo mundo assistir. E depois a gente volta aqui para poder completar o quadro com as informações do nível pré-silábico, tá bom?
Ok, pessoal? Ainda não, professora. Tá bom. Já estou aqui aguardando, viu? Para mim tem o quê? Acho que já deu para todo mundo assistir, né? Então, vamos comentando sobre o vídeo e completando o quadro, pode ser? Vou compartilhar com vocês o quadro, porque aí, à medida que vocês vão trazendo as informações, a gente já vai completando aqui. Então, ótimo. O que vocês perceberam aí sobre o pré-silábico? Qual que é o principal desafio dele, então? O desafio é a criança entender que o que a gente fala dá para escrever. Então, compreender que a escrita representa os sons da fala, né? Mais ou menos. Então, o principal desafio é compreender que a escrita representa os sons da fala. E como intervir? Com práticas, né? Escritas. Como? Não entendi. Eu não sei explicar. Assim, intervir com práticas, né? Com o que a gente falou, né? Com Ô, música. Carla, Oi? seria fazer a criança refletir, igual fazer no vídeo. Fazer a criança refletir sobre o quê? Sobre a forma como ela escreveu, igual lá no vídeo pergunta, fulano, você escreveu isso, vamos, aí ela falava, né, vamos contar, aqui tem 2 sílabas, aí a criança mesmo vai percebendo, né? Igual você falou, não... Refletir sobre a sua escrita, pedindo para ler o que escreveu e problematizando? Sim. Igual Muito aquela bom. que quando eu aprendi, quando eu aprendi a ler, eu lembro que a professora me falava, não, tá errado. Aí, tipo, não é assim. É fazer a criança mesma perceber que não é daquela forma, né? Sim, exatamente. Porque você simplesmente falar com ela que tá errado, você tá ajudando ela? De jeito nenhum. Pois é. O que adianta o professor chegar e falar, não, você escreveu tudo errado?
E daí? Se eu escrevi tudo errado, então como que se faz? Né? Então, a primeira proposta aí que a Ludmila falou é fazer a criança refletir sobre a sua escrita, pedindo-a para ler o que escreveu e problematizando. Muito bom. O que mais? E eu lembro, Carla, que a professora ainda falava assim, falava assim, não, você errou. Olha, fulano acertou. Aí, tipo, a gente ficava assim, nossa, poxa. Ai, Jesus. Professora. Eu pensei que não tivesse como ficar pior. Professora. Oi, pode falar. O pastor da minha igreja estava falando sobre palavras positivas, né? E negativas. Aí, tipo assim, já tem quase 70 anos, aí ele estava contando que no tempo da escola dele tinha palmatória, essas coisas, né? Aí ele contando que ele teve que fazer um texto lá na sala e tal, e aí a professora chamou o aluno por aluno para poder dar a nota e falar os comentários. E aí, na frente da sala toda, ela falou assim com ele: seu texto ficou ótimo, pena que sua letra é um garrancho, o texto ficou um lixo. Então, ele nunca mais, até hoje, ele não escreve com letra cursiva. É só letra de forma. Acho que é isso que fala, né? Pensa bem, né? Traumatizou até hoje. Eu falei, eu não consigo, porque quando eu tento, vem isso na minha memória. E essas palavras realmente marcam, né? É o que a Ludmila falou, né? Tá vendo como que as palavras marcam, né? Então, esses relatos são interessantes para nos fazer refletir. Toda vez que a gente for falar alguma coisa com a criança, a gente tem que pensar antes de falar, né? Principalmente nesse momento de intervenção. Não é falar que está errado, que está feio, que está ruim. Né? A gente tem que trazer palavras para fazer com que a criança saia daquela zona de conforto que ela se encontre. A questão é que a gente faz esse trabalho todo na escola, chega em casa... Isso tá tudo errado, tá tudo feio, você escreve. Aí vem os pais e arrebenta. Antônio, o trabalho com os pais é árduo, viu? Vou te contar. Principalmente nesse momento aqui de quarentena, tem hora que eu fico de cabelo em pé com o que os pais me falam, viu? Tem hora, geralmente nas reuniões eu falo com os pais que o que eles fazem para ajudar é não ajudar, é não fazer nada. Só ler para a criança o que ela para fazer, porque às vezes o pai tenta ajudar e acaba piorando a situação. Então, o trabalho com os pais realmente é um caso à parte. Tem que ser feito através da escola, reuniões com pais e participar. Eu acho que a questão é participar, apesar que tem, infelizmente, tem famílias que é totalmente estruturada, mas participar os pais do que está sendo feito, a orientação como deve fazer. O certo seria isso, né? Mas eu acho que isso aí não é bem fácil, difícil. Mas mesmo orientando, Antônio, os pais ainda fazem diferente do que a gente fala. É muito complicado, porque o pai ele foi formado de uma forma completamente diferente do que as crianças são formadas agora. Quer dizer, da forma que espera-se que a criança seja formada, né? Porque aqui a gente está com toda essa conversa, mas não necessariamente é assim que realmente acontece em todas as escolas, infelizmente. Então, se isso já é difícil para nós, professores, imagina para um pai e para uma mãe que não são nem pedagogos e não têm formação nenhuma para ser professor. Carla? Eles ainda falam, essa tua professora é burra, não sabe nada. E ainda é perigoso falar isso. Agora, Carla, uma corrige, deixa você fazer de qualquer jeito. Isso também pode acontecer. Então, a gente tem que fazer, né, igual o Antônio falou, nas reuniões, a gente tem que ter uma certa formação com as famílias. Explicar para elas como que é o processo. Já teve vezes de algumas reuniões, eu realmente mostrar para os pais, levar parlenda para a reunião e brincar com a parlenda com os pais para eles entenderem como que funciona. Porque os pais não... É muito difícil. Olha só, vocês já tiveram uma disciplina de alfabetização e letramento, estão tendo a segunda disciplina de alfabetização e letramento e ainda assim eu tenho certeza que tem dúvidas. Até hoje eu tenho dúvidas. Então, pensa para um pai e para uma mãe que não tem conhecimento nenhum. Então, a gente também tem que ser compreensivo por esse lado e tentar ajudar o pai e a mãe da melhor forma possível, né? Carla, nessa parte aí, a gente nunca vai dizer que está errado, a gente tem... Mas quando você está numa sala... Isso eu parei para pensar agora, eu quero saber de você qual o procedimento. Numa sala de aula, aí tem aqueles assim, mais adiantados, aqueles que de repente já chega até já alfabetizado, e chega
na garratucha ainda, fazendo assim. Aí ele chega e ele está todo errado. E aí, como é que a gente faz? O coleguinha fala isso. Na verdade, eu nunca passei por essa situação de chegar uma criança no primeiro ano, ou que seja no segundo período, e ela estar na garatuja ainda. Porque o que acontece, ô Marilda, igual a gente leu lá nos textos, um dos pré-requisitos também, até para a criança ir para o pré-silábico, é ela ter o conhecimento do alfabeto. Então, a criança, por isso que a gente trabalha também com as fichas de nomes, qual que é a primeira letra do seu nome, qual que é a última letra do nome, trabalha com rótulos. Por causa disso, a criança ela tem que conhecer as letras do alfabeto, porque se a criança não conhecer a letra do alfabeto, você viu lá o que Magda Soares falou. Se ela não conhece a letra do alfabeto, não tem como ela ir nem para o pré-silábico, né? Nem avançar no pré-silábico. Então, ela realmente precisa conhecer as letras do alfabeto. E como que eu vou fazer isso? Por meio da escrita da parlenda, por meio da ficha de nome, uso dos rótulos. Não, eu quero saber assim, qual o procedimento, mesmo que esteja até acima do pré-silábico, quando o coleguinha que sabe um pouco mais, vê que o outro tem mais dificuldade. Agora entendi. Você errou, professor, ele errou tudo, está tudo errado. Aí, mas isso acontece. Acontece muito, né? E aí, Teve como é que até um vídeo que eu trouxe para vocês que uma criança falou isso com a outra. Mas você fez errado, não é assim. Eles amam corrigir uns aos outros, né? Então, quando fala assim de uma forma pejorativa com o colega, eu viria e falar assim, mas espera aí, a gente está... Aonde mesmo que a gente está? A gente está na escola, não é? A gente está na escola para aprender. A tia Carla, até hoje, eu estudo para eu aprender, ninguém sabe tudo. Então, às vezes, seu coleguinha não está sabendo isso agora, mas eu tenho certeza que tem coisa que ele sabe que você também não sabe. Então, cada um sabe de uma coisa diferente do outro. Então, eu sempre trago esse argumento para eles quando isso acontece. Pois é, tá bom, obrigada. Só isso aqui. Nada. E o que mais, gente, que nós podemos fazer para intervir no nível pré-silábico para fazer a criança avançar? Ô, professora, outra questão também que a gente já havia comentado antes do vídeo, e no vídeo também mostrou, é aquela questão de trabalhar com textos que fazem sentido para a criança, né? Como, por exemplo, aqueles com rima, que repetem, como, por exemplo, aquelas músicas que repetem sempre mais de uma vez a frase, para a criança, né, decorar aquilo, né, ficar na cabeça. Então, trabalhar com rimas. Com textos conhecidos pelas crianças. Aí, poema, lenda, músicas. O que mais? Outra coisa importante, vocês conseguem me ver no cantinho da tela ou não? Não. Não? Outra questão também que a professora lá fez, não sei se vocês observaram, quando ela introduziu o conceito lá dos pedacinhos, que ela faz assim, ó, para cada sílaba, ela mostra, ela levanta cada dedo. Então, por exemplo, Carla, aí a criança fala, tem 2 pedacinhos. Gabriela, tem 4 pedacinhos. Então, outra sugestão também é introduzir o conceito de pedacinhos com a criança, né? Porque aí a criança já vai começar a perceber que a fala tem relação com a escrita. Aqui eu vou pôr pedacinhos entre parênteses sílabas. Mais alguma coisa para a gente acrescentar? Além de trabalhar com textos conhecidos, trabalhar com palavras também, né? Igual lá tinha falado, a Marilda falou sobre as fichas de nome. Rótulos, né? Isso. Então, ok. Alguma dúvida, gente, sobre o nível pré-silábico? Podemos avançar?
Então, vamos só recapitular, né? Fazer a criança refletir sobre sua escrita, pedindo-a para ler o que escreveu e problematizando, para ler o que escreveu e problematizar. Trabalhar com textos conhecidos pelas crianças, poema, parlenda, músicas. Introduzir o conceito de pedacinhos, sílabas. Trabalhar com palavras conhecidas, fichas e rótulos, por exemplo. Tranquilo até aqui? Sim. Então, ótimo. Sim. Agora, vamos para o nível... Qual vem depois do pré-silábico? Silábico. Ah, muito bom. Então, Então, uma coisa, professora. Lá no vídeo, a professora usou tampinhas também. mas você entendeu por que ela usou tampinhas? Para saber as sílabas. Me pareceu ali... eu não consegui ver muito bem, porque só filmou a criança pegando a tampinha, né? Mas eu imagino que seja um jogo em que a criança tem que colocar a quantidade de tampinhas relativa à quantidade de sílabas da palavra. Então, vocês podem criar estratégias, né, para trabalhar essa questão de quantidade de sílabas e tal, fazer com o dedinho, bater palmas, colocar tampinhas. Então, pelo que eu vi, ele era um jogo que a professora estava desenvolvendo com as crianças. Ok? Ok. Ô, Carla. Oi. Pode falar. Não, é porque eu não tô eu só não tô falando porque eu não tô conseguindo falar, porque eu coloquei um aparelho no céu da boca. Dentista, eu não tô conseguindo, tá tudo embolado, tô tá doendo pra caramba, viu? Imagino. Tá até conversando embolado. Não, sem problema. Mas quando você quiser falar alguma coisa, a gente se esforça para te entender. Ela tá tá bom? falando pré-silábico. Verdade. Ai. Então, vamos lá. O próximo nível aí é o silábico. Quais são as características do nível silábico? Não é? Ele já sabe a quantidade de sílabas por letra, no caso? Ele já define isso? Ele já define que o que a gente fala pode definir, né? Isso. Então, a criança já começa a perceber que a escrita tem relação com a fala, e a criança, igual o Antônio falou, cada pauta sonora a criança representa com uma letra. Se estiver no silábico, se a criança estiver no nível silábico quantitativo, ela vai colocar qualquer letra para a sílaba. Se ela tiver em um nível um pouco mais avançado, a letra que ela colocar já vai ter uma relação com o som daquela sílaba. Então, por exemplo, se for a palavra banana, a criança pode colocar, se ela estiver no nível mais avançado, ela vai representar a palavra banana com 4 As, ou com B-A-N, por exemplo. Né? Então, o importante desse nível é a gente perceber que a criança já consegue ver a relação da fala com a escrita, já percebe que a escrita representa os sons da fala e escreve uma letra para cada sílaba. Então, a gente tem que ter clareza disso. Então, quais são as atividades que a gente precisa propor para que a criança avance para o próximo nível? Então, gente, isso foi uma pergunta, tá? Mas aí, Carla, antes de responder essa pergunta, nem sei se eu vou saber. Então, quantitativo, ela coloca qualquer letra, não é isso? Qualquer letra. E no qualitativo, ela coloca letra, mas que tem a ver com a palavra. Sim, exatamente. Só você pensar assim, ó, quantitativo vem da palavra quantidade. Então, ela vai levar em consideração só a quantidade de sílabas. A qualitativa vai pensar na qualidade. Conseguiu relacionar uma coisa com a outra? Sim. Então, ótimo. Então, como que a gente faz para a criança que está nesse nível avançar? Ô, professora, eu estava pensando aqui, eu percebi que talvez, né, uma possível atividade seria o ditado, porque quando, por exemplo, quando você dita uma palavra, a criança escreve do jeito dela. Aí você pede ela para ler, né, com o dedinho e tal. Aí você faz aquelas indagações,
mais com ela. Que aí a criança vai percebendo, quando ela percebe se está faltando alguma coisa, alguma letra ou não sei, talvez. Só pensei. Interessante, Gabi, você trazer isso. Mas você pensa que o ditado é só para a criança que está no silábico? Não, eu acho que o ditado, ele serve até para todas essas fases. Porque, por exemplo, na fase das garatujas, se você não souber que a criança na garatuja, você dá um ditado para ela, você vai ver o que ela vai escrever. Sim. Eu acho que em cada ditado, ele tem uma finalidade, entendeu? Ótimo, muito bom. Então, ditado, né, eu prefiro até chamar de escrita espontânea, ela é interessantíssima em todos os níveis. Até mesmo para você saber o nível que a criança está. Como é que você vai saber que nível que a criança está se você não pede para ela escrever? Então, o ditado, a escrita espontânea, o autoditado, ela é importante em todos os níveis. Tá bom? Então, legal. Ditado, o que mais? Então, pessoal, o que mais que a gente faz para que a criança avance? Sabendo que ela encontra-se no nível silábico. Então, olha aí, de acordo com o texto que a gente leu, ele fala que a gente precisa fazer com que o aluno reflita que a sílaba não é a menor unidade da palavra e que a sílaba ela é constituída por partes e que a palavra é constituída por partes menores, que no caso são os fonemas. Então, como que a gente vai fazer isso? Por exemplo, a criança escreveu banana e colocou lá 4 As. Vamos pensar outra palavra aí, Continuar com os nomes próprios, né? Não, isso. Vamos pensar em outra palavra. Por exemplo, pato e galo. Se você pedir para a criança escrever a palavra pato e pedir para uma criança silábica escrever a palavra galo ou gato, provavelmente ela vai usar as mesmas letras para escrever palavras diferentes. Então, pensa, pato, gato e galo. Todas têm as vogais aí, o A e o O e o A e o O. Então, a criança provavelmente vai grafar essas 3 palavras da mesma forma. Então, aí que você vai problematizar com ela. Você vai falar, ô, fulano, mas espera aí, pato e galo são as mesmas palavras? Provavelmente a criança vai te responder que não. Aí você vai mostrar para ela na escrita dela, vai falar assim, mas espera aí, se não são palavras iguais, por que você escreveu da mesma forma? Então, esse é o pulo do gato. Quando você faz isso com a criança, na mesma hora você tira ela da zona de conforto e vai fazê-la refletir. Então, a partir dessas reflexões que ela vai começar a perceber que que a mesma sílaba não pode, a mesma palavra tem que ser, palavras diferentes têm que ser grafadas de formas diferentes também. Então, outra situação é escrita espontânea, igual a Gabi já falou, sobre os ditados, para você levar a criança à reflexão e também para você saber o nível que ela se encontra. Eu não ia fazer esse vídeo. Problematizar a resposta do aluno, igual eu falei, né? Por exemplo, você pede para escrever gato e galo, ele deve escrever da mesma forma, você problematiza. Outra situação é relacionar com a lista de nomes dos colegas, por isso que é importante o trabalho com o nome próprio. Porque o nome próprio, geralmente, a criança consegue aprender o nome dele e dos outros coleguinhas da turma. Então, você utiliza o nome dos coleguinhas para fazer relação com as sílabas que você precisa trabalhar. Outra sugestão aí também é você fazer a reflexão da quantidade de sílabas e também da quantidade de letras da palavra. Então, às vezes, palavras diferentes têm a mesma quantidade de sílabas, mas tem quantidade de letras diferentes. Olha só que interessante o exemplo aí que os autores trouxeram. A palavra Henrique tem 3 sílabas, assim como a palavra Aida também tem 3 sílabas. Então, olha só, Henrique, Aida, 3 sílabas. Só que a palavra Henrique, né, a gente vai fazer essa reflexão com as crianças, tem 8 letras.
Já a palavra Aida tem 4 letras. Então, olha que interessante de problematizar com as crianças na hora que eles estiverem ali com a ficha de nome. Então, Raquel, um exemplo aí que a gente pode usar tampinhas. Pode pedir para cada criança com a sua ficha de nome colocar uma tampinha para representar cada letra. Depois a gente pode pedir para a criança colocar uma tampinha para representar a quantidade de sílabas. E com isso fazer uma problematização. Compara com o do coleguinha que está do seu lado. Quantas sílabas tem o nome do coleguinha? Quantas sílabas tem o seu? Quantas letras tem o coleguinha do seu lado? Quantas letras tem o seu nome? Então, aí a gente vai gerando essas problematizações e fazendo a criança refletir. E começar a perceber que para uma sílaba não necessariamente vai ter apenas uma letra. Uma sílaba pode ter 1, 2, 3 ou até 4 letras também. Atividade de cruzadinha também é muito interessante. Por quê? Quem quer falar por que cruzadinha é interessante? Porque nesse nível ele escreve uma letra para cada sílaba, né? E a cruzadinha é uma letra em cada espaço. Exatamente. Então, os quadrinhos já estão ali pré-determinados. Se a criança põe uma letra para cada sílaba, vai sobrar quadrinho. E eu não preciso falar para ela que está errada. Se a atividade da proposta é preencher os quadrinhos, ela vai perceber que tem alguma coisa de errado e vai tentar, de uma forma ou de outra, preencher aqueles quadradinhos ali que ficaram em brancos, né? De forma errada. Eu não falei que tá errado, mas vai ficar subentendido. Não, eles vão preencher de qualquer forma, porque não vai poder ficar vazio, né? Não vai ter. E se ele colocar qualquer coisa ali, o professor vai perguntar para ele, mas por que você escreveu isso? Ele vai ter que ter pelo menos algum argumento para falar para o professor, né? Vai ter que ter uma lógica ali na escrita dele. Então, pessoal, para complementar aí o que as autoras do texto trouxeram, eu vou compartilhar com vocês o link ainda de um vídeo também da Magda Soares, para vocês assistirem, para complementar essa ideia aí, que ela vai trazer como intervir no nível silábico. Já postei aí. Esse segundo vídeo agora vai falar sobre o nível silábico. Pessoal, é muito importante vocês assistirem, que eu observei que algumas sugestões de vídeos, nem todos vocês têm assistido, porque lá aparece a quantidade de visualizações. Então, vamos assistir para a gente conseguir ter clareza disso. Né? É muito importante que todos vocês assistam. Não vou trazer vídeo aqui à toa, simplesmente para passar o tempo. Então, vamos lá todo mundo assistir para a gente completar o quadro, tá bom?
Então, pessoal, podemos? Ainda não, professora.